né? Eu me lembro, ligou aqui um negócio. Me lembro de um ministério quando me converti, eram de americanos, né? E eles tinham, eu achava interessante, eles tinham um ministério aqui no Rio Grande do Sul. O modo deles era assim, cristãos em ação. Achei interessante isso, né? Cristãos em ação. Então, meus amados, que bênção, estamos juntos, shalom, shalom, né? Shalom, shalom. Laila Tobi, né? Como fala a Sônia, né? Laila é noite, Tobi é bom. Cuidado com a Delaila. Eu quero só encerrar fazer um resumo do que nós já fizemos aqui. E queria comentar com vocês, porque a ideia daqui é sobre esta mudança, né? A nossa conduta, né? Como falou o Carlinhos, a nossa conduta. Então, como é que nós devemos comportar? Conduta, ou seja, a ética, né? A ética, ou seja, as minhas ações, elas têm que ser igual ou vice-versa às minhas palavras. Então, o que eu falo é o que eu vivo. O que eu vivo é o que eu falo. Esse é o nosso desafio. E eu queria só para ilustrar para vocês hoje, vocês lembram dessa história do Lago dos Cisnes? Lembram dessa de Tchaikovsky? Tem essa história, tem um filme, né? E vocês sabem, assim, qual é a mensagem do Lago dos Cisnes? Tem tudo a ver conosco. O nome de um cisne era Odete, né? Odete. E o outro era Odílis. Então, Odete representa a pureza, né? Odete representa a pureza, representa aquela pessoa certinha, tá? Aquela pessoa assim, mas tem que saber que é uma pessoa ambígua, porque ele está falando da questão do homem. O ser humano, ele é ambíguo. Então ele tem também nele o Odílis, que é o cisne negro, tá? O cisne negro, ele era chamado de Odílis, tá? Então o cisne negro representa o quê? Representa o que Paulo fala, né? As obras da carne. O que são as obras da carne? Gálatas 5, 18 a 21, né? Ele fala o quê? O cisne negro é o meu lado de fúria. Aquele dia, né? Eu posso ser a pessoa mais certinha, mas tem dia que eu jogo a toalha. Aí vem o Odílis tomar conta. Pô, fulano é tão certinho, tão legal, mas como tem aquela história do Sidney Sheldon, né? O outro lado da meia-noite. E é interessante que Tchaikovsky, ele me faz lembrar, irmãos, o lago do cisne negro, na verdade é um feitiço, né? O príncipe vai caçar e ele encontra um lago, cisnes perfeito, e ele se encanta com um dos cisnes, que é Odete. Aí ele vem saber que ela era uma rainha, ela era uma mulher muito bonita, só que o cara, um feiticeiro, a enfeitiçou e tornou ela um cisne. Entendeu? E aí você pegando esse gancho aí, lá no Éden, o que tinha lá no Éden? No Éden tinha o quê? Tinha os dois cisnes, o conhecimento do bem e do mal. Então, se você pegar isso, fazer um paralelo com a Bíblia, é muito rico. Eu fico assim maravilhado quando eu me abro essas lacunas. Tá? Então, nós temos o nosso cisne branco, né? Eu me lembro que fui da Marinha, né? E a Marinha, ela é interessante, ela tem 3 uniformes básicos, o outro é de faina, mas sempre é um dualismo. Então, o uniforme branco da Marinha tem até o cisne branco e noite de lua.
né, o hino deles. E tem também um uniforme de gala, que é um azul marinho. E tem um uniforme que ele trabalha, que é o cinzento. Então, entre o cisne branco, que é a nossa alma pura, ingênua, generosa, tem o cisne preto, que é o cara que é o dia de fúria. Eu desconheço fulano. No banco tinha até uma história. E hoje você está igual o meu querido pônei. Está dando patada em todo mundo. Para não dizer outra pessoa. Então, mas tem essa parte assim que fica ali ligando a gente, que é o trabalho, que é essa parte cinzenta, quase não aparece. Tá? Então, o que eu quero que vocês gravem bem é isso. A nossa vida, que ele fala assim, as bem-aventuranças mandam o quê? Que você tem que se despir do velho homem. E quando você vê depois a ópera, um pouquinho do trecho, é interessante. Tu vai ver que a cena, quando aparece o cisne preto, tu vê que muda o ritmo, é aquela coisa enfurecedora. Quando entra o cisne branco, calma, tranquilo. Pô, muito interessante, gente. Você vê desse lado, entendeu? Que é a pessoa tranquila, ela está com a alma pura, está descansada, serena, mas vai mexer com ela. Vai conhecer o outro lado dessa pessoa. Porque Jesus está falando ali para nós que nós temos, porque a ópera termina com a morte, né, do cisne preto, né, porque você vai ter que sangrar para morrer. Então, na ópera, na história, ambos morrem. E quando essa briga nossa, né, quem vai prevalecer? Porque ser cristão, irmãos, Paulo fala isso, o que eu quero fazer eu não consigo, é o cisne negro, entendeu? E o que eu não quero eu acabo fazendo. Então a briga do cisne negro com o cisne preto. Pô, Tchaikovsky foi lindo, mas porque na época a Rússia estava muito bem assim, fundamentada no Evangelho, né? Diferente, eles tentavam assim, eles olhavam a Bíblia e tentavam transmitir uma mensagem. Falta para nós hoje muito isso, né? Você pegar isso. Mas provavelmente assim, não ficar tão à toa. Para você, como falou o Carlinhos, tu tem que usar sempre porque o cisne, o lago do cisne é uma metáfora. O que é metáfora? Né? O que é metáfora? É totalmente grego, tá? Met é com, e foro, ou fora significa em grego levar, tá? Levar. E met pode ser com, tá? Met pode ser com, pode ser além de, depende do contexto, tá? Isso que significa metáfora, tá? Ou seja, você compara com algo, só isso, né, tá? Uma palavra bonita para deixar você assim, né, mais erudito, assim, ou fala bonito, fala bem, né? Uma vez uma senhora me deixou assim muito, eu gostei da sinceridade dela. Ela falou assim: o senhor fala tão bem, mas muita coisa que você fala eu não entendo. Então, metáfora é muito bonito, mas o que é metáfora? É uma comparação, elevar com, só isso. Então, essa metáfora, essa história quer te levar a uma comparação. Então, se você pegar o Evangelho, que são as boas novas, né, ele está falando ali, porque um feiticeiro enfeitiçou o cisne branco. Irmãos, se tu pegar nessa base assim, para tentar contactar com as pessoas, falar do Evangelho, contar essa história, tu pode dizer: meu amigo, nós fomos um dia enfeitiçados pelo diabo. É mesmo, né? Tem pessoas que são muito assim, eu estou no feitar, se você não entende Jesus, tu está enfeitiçado. E tanto é que quando o cisne branco, o príncipe vê que porque o príncipe negro engana o cisne negro engana o príncipe. E quando a Odete percebe isso, que o príncipe ficou enganado, ficou chateado com ela tenta também, ela vai para o lago e se suicida. O que faz o príncipe? Vai atrás dela, conta a sua própria vida e salva. Quem é o nosso príncipe? Quem é Jesus, né?
que é o nosso príncipe que deu a sua vida, aí Odete ressuscita. Tá? Que é um meio de você contar uma história para alcançar alguém. Tu já sabe do Lago do Cisne, fulano. Então você depois vai até que é um meio de você assim ter um quebra-gelo com a pessoa. Claro que não conta com qualquer um, mas de repente um ambiente que esteja aí, né? Você chega assim, sabe fulano, acerta lá do Cisne e tal. Porque o homem, na verdade, o diabo, que é esse príncipe, que é esse feiticeiro, ele enfeitiçou a humanidade. E essa é a verdade. Nós não somos isso que nós somos aqui. Sabe? Não era para nós vivermos essa vida que nós vivemos aqui. Era para nós vivermos uma vida sem pecado, numa boa. Mas o diabo chegou e envenenou o homem com o pecado. E aí hoje é a luta de Jesus para dizer, olha, eu vou agora dizer para vocês que mudou tudo. Vamos voltar ao que era antes. Então, o conhecimento do bem e do mal não deixa de ter assim uma metáfora de você comparar o Lago dos Cisnes. Eu falo até para a Rita, cuidado com o Odíris. Quando a coisa começa a ficar meio estranha, né? Fala, cuidado com o Odíris, também, que é o lado negro da força. Aí ela fala, tá bom, né? Porque o que Jesus fala para nós aqui nas bem-aventuranças é que mudou tudo. Agora você vai ter que sumir. Esse cisne negro seu vai ter que morrer para você sobreviver. Um dos dois vai ter que morrer. E Jesus morreu na cruz, no meu e no seu lugar, que ele é o nosso príncipe, que veio nos resgatar. Porque príncipe quer dizer primeiro. Então Jesus é o quê? Jesus é o primogênito dentre os mortos. Ele ressuscitou primeiro, ele nos trouxe a vida primeira. Tá bom? Chega de historinha, vamos à frente. Então deu para dar uma ideia para você assim, o que é a nossa. Por que você fica chateado, irado com as pessoas, né? Então lá em casa, na casa à beira de rua, então o que tem assim de orquestra sinfônica de motos é uma maravilha, entendeu? É o Odíris. E tinha fica doido. De calma. Você tem que saber como trabalhar isso aí. Senão isso vai entrar em você, essa frequência horrível. Porque a ideia do diabo, que é o feiticeiro, podemos dizer assim, é uma linguagem, né? Porque, irmãos, muitas pessoas contaram histórias, na verdade, queriam evangelizar as pessoas. A Bela e a Fera é um exemplo clássico de você falar sobre o homem que está aqui dentro. O castelo é, na verdade, quem é o castelo? É o seu corpo. A Bela é quem? Novamente, é a sua alma, que é pura, que é linda, que é maravilhosa. Mas a Fera é quem? É o famoso Odíris. É o lado negro da força. Só que, como a Bela mora dentro desse corpo, ela tem que aprender a conviver, ela é dominada pela Fera. Aí vem Jesus, nos liberta. Então, esses homens, eles estavam contando uma história para alcançar alguém, sabe? Por isso que elas permaneceram durante o século. Só que depois ninguém mais quis te dar esse entendimento. E ficou com uma historinha de criança, Não, senhora. É uma história para tentar trazer para você a mensagem do Evangelho, a mensagem da libertação. Então, Jesus aqui, o que ele faz? Só para recapitular. Primeira bem-aventurança fala sobre o quê? Necessidade. Que o Rafael pediu, assim, lembrou, né? Que ele quer depois fazer, de repente, uma arte, de colocar assim, né? Então, necessidade. A segunda, quer dizer, eu me esvazio de mim mesmo, aquela fera tem que morrer, aquela fera morreu, que ou vai ficar um ou vai ficar outro, irmão. O Lago dos Cisnes é isso. Tá? Ambos morrem. Mas aí vem Jesus, vem o príncipe, dá a sua vida e recupera o cisne branco. Que na verdade é uma jovem que está enfeitiçada. Por isso, irmãos, que na cruz
Jesus fala assim: Pai, perdoa, porque não sabem, eles estão enfeitiçados, eles estão, sabe, inoculados por um veneno que não sabe nem quem eles são. Irmãos, a humanidade, ela não sabe quem ela é. Não sabe, mas você briga com eles. E não sabe quem eles são. Eles perderam a identidade. Estão o quê? Contaminados pelo pecado, que o autor para a criança chamou de feitiço. Entendeu? Ou seja, estão encantados. Melhor assim? O homem ficou encantado com a lábia da serpente. Tá? E Deus sabe disto, por isso que ele vem ao encontro do homem. Nós nunca, irmãos, vamos aceitar Jesus, ou nem procurar Jesus. É Ele que nos aceitou e veio nos procurar o tempo inteiro. Porque de mim mesmo eu não queria voltar. Eu não sei quem eu sou. Quando eu conheço a verdade, por isso que ele fala, quando eu conheço eu sou liberto. E aí ele vai falando aqui para essa turminha aqui, dos fariseus, porque, meus amados, o que ele quer dizer que as minhas ovelhas ouvem a minha voz? Por que ele fala isso em João 10? Tinha outras vozes ou não? Tinha outros pastores ou não? No judaísmo tinham 2, tá? Quem eram as vozes que impediam de as pessoas do judaísmo se ouvir a voz de Jesus? Qual vocês acham? Que impediam o judaísmo ouvir a voz de Jesus. Quem eram? Quem eram as vozes? 2. Lembram? Abraão. Moisés. Então, ele fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele está se referindo que aquelas 2 vozes, quem seguia aquelas 2 vozes, não eram ovelhas dele. Esse que ele quer dizer, tem que ver esse contextozinho aí. Tá? Então, de ouvir o quê? Ouvir a voz, parece uma redundância, né? A voz do mestre. Então, quem era? Quem eram essas vozes? Né? Não botei quem eram vozes. Quais vozes? Quais vozes? Né? Seria isso, né? Quais vozes que impediam, né? Tá tudo certo. Quais vozes que impediam o judaísmo? Quais são as vozes? Tá? Então, a resposta é Abraão. Irmãos, eu vi um comentário, pedi para fazer um comentário de uma revista, de um grupo aí, eles me pedem às vezes, Abraão e Moisés. Eu fiquei boquiaberto, porque eles falaram que a promessa de Abraão é para Abraão, não é mais para hoje. Achei interessante isso. Como está, né? Eles não conseguiram fazer a conexão do Primeiro Testamento com o Segundo através de Jesus. Jesus é que faz esta conexão. Tá? Jesus está o tempo inteiro ali. Então, o segundo que nós temos, então, para terminar, é sensibilidade. O que quer dizer sensibilidade? Bem-aventurado, o quê? No capítulo 5, verso 4. Como é que está o verso 4? É esse mesmo verso 4? Os que choram. Os que têm o quê? Sensibilidade. Evidentemente, irmão, se eu me esvaziei, tá? Se teve um esvaziamento, agora, esvaziamento de quê? O cisne negro morreu, não morreu? Esvaziamento do quê? Do eu, ou seja, do cisne negro, preto. Entendeu? O cisne. Então o cisne já morreu. Por isso que São Paulo fala: quem crê em mim é nova criatura. Então morreu. Então, se eu estou esvaziado, agora eu estou sensível à voz do mestre. Não tem mais o eu. Mas será que é isso? Mas será que vai dar certo?
o cisne negro morreu. O meu eu morreu. Tudo bem? Senão, não vou. O cisne negro, ele o quê? O cisne negro morreu. Mata. Entendeu? Morreu pelo quê? Por que ele morreu? Porque agora a minha mente, irmãos, o nosso maior duelo é com a nossa mente. Tá? Esse é o nosso maior duelo. Por isso que ele fala, você tem que pegar agora a mente de Deus, não mais a tua mente. Tudo que você aprendeu, tudo que você viveu, cada coisa uma puxa a outra, né? Por exemplo, as faixas que estavam envolvendo Lázaro, por que ele mandou? Tirai o quê? Tirai a pedra e depois vai para fora, mas o Lázaro o quê? Ele estava enfaixado. O que são essas faixas? São as minhas antigas crenças, meus antigos modos de vida. Tem pessoas que se convertem, mas elas ficam ainda enfaixadas com o seu passado, com o que ficou lá atrás. Então elas não andam. É um cristão que está ali, mas não anda. Os pés estão amarrados, não pode andar. Os pés não é pés do Evangelho da Paz. As mãos não conseguem trabalhar. A boca está fechada, porque ele está enfaixado. Porque não teve esse esvaziamento que ele está falando aqui. E não é sensível. Tá? Então aí você fica, mas o que eu faço nesse grupo aqui? Esse grupo tem que andar de cabelo comprido, cabelo curto, tem que vestir isso, vestir aquilo. Quer dizer, me tornei um cristão por adesão, tá? Existe o cristão por adesão e existe o cristão por conversão. O que é o cristão por adesão? É o cristão que não se esvaziou ainda, só isso. E é o que mais nós temos hoje no mundo, é cristão por adesão. Ele fala, eu sou do time tal, eu sou assembleano, eu sou batistão, eu sou congregacional, eu tenho um time, e não é igual ao teu, é por adesão. Ele não teve essa limpeza, então ele não é sensível, tá? Ele não teve essa experiência ainda, ele está ainda enfaixado, para não dizer, ele está enfeitiçado ainda, não está liberto, para ser bem claro, tá? Então o terceiro qual é a terceira bem-aventurança? Quem deu para mim? Depois de chora. A terceira já foi, não? Não, a segunda é sensibilidade, os que choram. E a terceira, Não, aliás, os mansos. A quarta é o que chora. A segunda é o que chora, a terceira. Não, a quarta é o que chora. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. No verso 4, né? Tá. Depois do verso 5 vai falar. 5 é bem-aventurados os mansos. Isso, Eles que é a herdarão terceira a terra. bem-aventurança. Ótimo. Então os mansos, na verdade, são a terceira bem-aventurança, que é traduzido por temperança. Irmão, nós temos que ser equilibrados. O cisne preto e o cisne branco, ele agora, o cisne preto ele não existe mais, mas ele está ali, está no lago ali. Mas agora o cisne branco tem autoridade sobre ele. Então agora você consegue equilibrar você. É o que comentou eles são muito interessantes, né? Os orientais, o tal do Yang Yin. Entendeu? Você vê que eles estão copiando do hebraico, porque o que é o hebraico? O hebraico fala o quê? O hebraico diz o quê? Que a parte de cima da letrinha é positiva, a parte de baixo é negativa. Crédito e débito. Eles copiam da gente. Só que eles manipulam do modo deles, te impressionam. Mas o homem é esse dualismo. Mas agora, porque o Paulo, quando fala em Romanos 8, ele fala ali, porque no Romanos 7, 35, no final do Romanos 7, 35, 34, ele fala assim, quem me livrará, miserável homem que sou? Esse cisne preto está acabando comigo. Aí no 8 ele fala,
mas o Espírito de vida em Cristo me deu a libertação. Fiquei livre do cisne negro. Tá? Eu estou livre do cisne negro, porque agora o Espírito de Deus me faz ser manso, me faz ser equilibrado. Não vamos ser hipócritas. Irmãos, a gostosura é essa. Você podendo reagir, mas você fala assim, não. Aí tu volta para o Éden. Não toque, não desobedeça a Deus. Ah, mas eu estou cheio de razão. Irmão, tu quer vencer o diabo? Nunca procure os teus direitos em discussões. Assim, sabe? Aconteceu um atrito assim, e não. Sabe aquela história daquela garotinha? Calado. Deus, ele vai tomar as tuas dores. Porque, irmãos, como é que o diabo, ele vai temer você? O diabo teme o cristão porque o cristão é cheio do poder, é cheio de dons. Ele teme esse cristão? Ele tem medo? De que o diabo tem medo do cristão, irmãos? Ele dá muita glória a Deus, ele ora muito, jejua muito. Do que o diabo tem medo do cristão? O que será? Cala, né? Fica quieto. Sim, da palavra renúncia. Irmãos, Jesus venceu o diabo através da renúncia. Aquele que não negar a si mesmo. Irmãos, o diabo tem medo de quem renuncia a si mesmo. Ele não tem como fazer ponto de contato. Ele vai enviar alguém para você, alguém vai azucrinar a tua vida, você vai entrar no jogo dele, aí entra o cisne negro, dá aquele embate, é isso que ele quer. Mas se Hoje você... aconteceu isso. Ah, é? Eu estava indo para a academia de bicicleta devagarinho ali pela calçada, aí veio uma senhora com um cachorrão grandão, aí eu fui, estou passando, ela olhou assim para mim, com uma bicicleta na calçada, isso é proibido. Aí eu olhei para ela, olhei para aquele cachorro grande e pensei assim, meu Deus, ela que esse cachorro tão grande também não é proibido? Mas eu não falei nada, eu passei, mas eu fui pensando, mulher intrigueira, que é confusão já de manhã, que ela é paz, aí me mandei. Então, o que ele quer falar? Que você é o sal da terra. Irmãos, o sal, percebe-se ele ou não? Quando se percebe que não tem sal e quando tem muito sal? Quando é que se percebe? Está salgado, né? Ou quando não tem sal, aí nada tá bom. Quando não, o que dá o sabor? Só que o sal não pode aparecer. Tu fala, mas que carne gostosa, mas que alimento gostoso. Mas o sal sumiu, porque o sal só está equilibrando. Ele não pode aparecer. Se ele aparecer, estraga. Ninguém come. É o equilíbrio, é temperando, é ficar salgado. Aí não desce, né? Não desce, não. Entendeu? Minha mãe falava que apurou. Então Assim, exatamente. meu pai falava assim, Maria, a comida está salgada de novo. Aí ela apurou, Márcio, apurou. Apurou. Então, na verdade, nós temos que ser o sal, temos que ter o equilíbrio. Entendeu? O cristão, ele está ali para ser luz. Irmãos, a mangueira come da manga dela ou não? Não. E o rio bebe da sua água? Não. E a flor vive do seu perfume? Não. O que a natureza quer ensinar para mim e para você? A gente tem que doar, né? Nós não vamos usufruir do que nós fazemos. Aí tu vai entender o que ele falou para Abraão. Se tu... Uma benção. Entendeu? A árvore frutífera, ela não come do fruto dela, é para os outros. Está entendendo? Eu tenho que entender isso, irmãos. Tem que chegar nesse equilíbrio. É meu, a vaga é minha, meu direito. Se acalme, seu Odires. Cuidado com o Odires. Está entendendo? Que é a qualidade da conduta.
Não vamos ser hipócritas, que Jesus não foi hipócrita. Jesus lhe falou: Pai, se possível, passa de mim, mas todavia não se passa, porque o cisne negro queria aparecer nele de qualquer maneira, mas ele renunciou. Porque, irmãos, a eficácia do nosso ensino não está no nosso blá blá blá, não, está no nosso exemplo, não é blá 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 muito não. Não tem aquela história? O que você é fala tão alto que eu não consigo ouvir o que tu fala? Não tem essa história? O que você é fala tão alto, não consigo ouvir o que tu está falando. As tuas ações mostram quem sou eu e quem somos nós. Até que ponto você renunciou? Até que ponto você conseguiu equilibrar? Porque no Lago dos Cisnes, o cisne negro ele morre, só quem volta é o cisne branco, que Paulo fala, Romanos 6:3, eu fui sepultado na sua morte, tá? Eu fui sepultado na sua morte, Romanos 6:3, sepultado na morte de Cristo, e 6:3, e fui o quê? E fui ressuscitado, quando? Ressuscitado onde? Na sua ressurreição, tá? Romanos 6:4. Então, esse equilíbrio vai depender da minha renúncia, da minha temperança, tá? Eu acho que é a temperança, que é o 3, né? Temperança. Então já acabou a hora? Tá bom.